Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês do primeiro passo e o mais importante a se fazer quando você decide mudar de país. Muitas pessoas dizem que é a parte financeira, mas não. Na verdade, o primeiro passo mais importante para você quando decide mudar de país é o preparo psicológico. Não é fácil você ficar longe dos parentes, longe dos amigos, longe do seu país de origem. Se você não tem uma preparação psicológica boa para isso, você não vai aguentar. Eu já vi muitos relatos de pessoas com condições financeiras boas que desistiram de morar fora, chegaram até a se mudar, mas voltaram para o seu país de origem porque não aguentaram a pressão psicológica. Só que essas pessoas não contam que elas não se prepararam para isso. E aí outras pessoas acabam ficando com medo de mudar de país e de repente também não aguentar. Então você precisa se preparar muito bem para isso. O fato de você não ir na casa do seu parente, o fato de você não ficar visitando amigos, não significa que você é bem preparado. Por quê? O seu subconsciente sabe que a qualquer momento, qualquer coisa que acontecer, você pode pegar um ônibus, um trem, um Uber e ir até o seu parente, o seu amigo ou a qualquer lugar. Então você acha que é preparado para isso, mas você tem que pensar o seguinte: você vai estar a milhões de quilômetros de distância, você vai estar em outro país. Você vai estar em um lugar onde não é fácil você pegar um voo de emergência e ir até o seu parente, e ir até o seu amigo. Não tem como você pegar um Uber e ir até lá. Você vai estar completamente sozinho. Você vai aguentar isso? Você aguenta ficar sozinho, completamente sozinho? Porque uma coisa é você estar na sua casa sozinho, mas saber que a qualquer momento pode ir para qualquer lugar. Outra coisa é você estar em outro país e não poder visitar ninguém, não poder ir para nenhum lugar durante um certo período de tempo. Então eu vou dizer para vocês como que foi a minha preparação psicológica. Quem já me conhece sabe que eu sempre fui muito baladeira, principalmente por trabalhar nessa área de eventos. Então eu sempre fui muito rodeada de pessoas. Eu nunca estava sozinha. Eu nunca estava desacompanhada. A todo momento eu estava junto com alguém, fazendo alguma coisa, passeando, me divertindo. E quando eu decidi mudar de país, eu sabia que eu não ia ter mais nada disso. Eu não ia ter como fazer uma resenha na minha casa quando eu estivesse me sentindo sozinha. Eu não ia ter ninguém perto de mim. Como que eu ia me preparar para isso, sendo que eu era tão agitada? Eu fiz algo que me doeu muito de início. E até hoje, se eu falar muito no assunto, dói um pouco. Mas eu me afastei de todo mundo. Me afastei de todas as pessoas que eu tinha amizade, que eu tinha carinho. Me afastei completamente. Parei de sair, parei de fazer tudo, tudo, tudo. Simplesmente só trabalhava e ia para minha casa. Só isso. E foi difícil, como eu disse, né, no começo, mas a gente vai se acostumando. Com o tempo a gente começa a se acostumar. E foram meses fazendo isso, não foram dias nem semanas. Então é algo muito importante que se você não conseguir ficar pelo menos 2 meses sem sair, só na sua casa, sem visitar ninguém e sem deixar ninguém ir na sua casa te visitar, se você não conseguir fazer isso por pelo menos 2 meses, você não vai conseguir mudar de país. Você não vai aguentar a pressão psicológica. E não é só isso. Eu tenho filha. Então, quem tem filhos precisa preparar a criança também para isso. E não é fácil. Não adianta você mentir para a criança. Não adianta você inventar história. Você tem que ser sincero. Tem que falar a verdade. Eu sempre falei a verdade para minha filha. A gente vai mudar de país. A gente vai ficar longe de todo mundo. Você vai ficar muito tempo sem conseguir visitar seu pai, sem conseguir visitar sua avó, sem conseguir ver seus amiguinhos. Eu deixei tudo muito explicadinho para ela. E toda vez que a gente comentava sobre viagem, eu sempre tocava de novo nesse assunto de que a gente ia ficar longe e que não ia poder visitar por um bom período de tempo. E ela sempre aceitou isso. Então você precisa, é muito importante preparar a criança, porque se você viajar com a criança sem um preparo, quando chegar no outro país,
Pode ser que ela fique doente por saudade das pessoas, pode ser que você passe muitos transtornos por conta disso. Então, gente, nunca minta para as crianças, preparem elas, tá? Graças a Deus foi tudo ótimo com a Melanie, não tive problema nenhum. No primeiro e no segundo dia ela falou sobre saudade das pessoas, mas agora ela já nem fala mais. Ela fala que quer visitar, sim, mas sabe que vai demorar. Ela sabe que vai ficar longe de todo mundo por um bom tempo. E eu também, além de parar de sair, eu me desliguei um pouco das redes sociais. Eu parei de ver status, parei de postar e me desliguei, sabe? É muito importante. Às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver, mas tem sim. Quanto mais você conseguir se desligar, mais você vai saber se aguenta ou não a pressão de estar em outro país. E aí tem a parte dos animais também, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho os meus bichinhos no Brasil e eu abomino qualquer tipo de gente que abandona os seus bichos quando vai se mudar ou qualquer mudança de vida que tenha, abandone seus animais. Eu abomino essas pessoas, eu não quero nem perto de mim. E eu não abandonei os meus bichos. Quem me acompanha sabe que eles estão sendo cuidados por amigos meus queridos. A gente teve uma preparação para tudo isso. Eu me preparei para ficar longe deles, eu preparei eles para ficar longe de mim. E outra coisa muito importante que eu vou dizer para vocês também: conversem com seus bichinhos, porque eles entendem. Então eu conversei muito com os meus, eu falar deles eu me emociono, não tem jeito. Eu conversei muito com os meus, toda vez eu falava para eles que eu não ia abandonar. Sempre disse para eles que eu não iria abandoná-los, que era para eles aguentar firme, que a mamãe ia trazer eles para cá depois. E eles entendem, tá, gente? Então, conversa com seus bichinhos também. Deixem eles com pessoas confiáveis. Continua cuidando deles, mesmo de longe, porque eles sentem. E eu tenho fé que o quanto antes eu vou conseguir trazer meus bebês para cá. Vocês veem que mesmo com a preparação que eu tive, é difícil, não é fácil. Me emociono sempre que vou falar deles. Dói ficar longe deles, mas eu aguento. Eu aguento porque eu fiz isso estando no Brasil. Então, enquanto eu estava aí, eu já estava me preparando. Eu dormia fora de casa por semanas, por dias. Ficava sem vê-los, mesmo estando perto, para poder me preparar e preparar eles também para ficar longe. Porque quando você simplesmente some da vida do seu bichinho, ele pode morrer por saudade sua. Tem gente que não acredita nisso, mas pesquisa aí na internet que vocês vão ver. Animais que morreram porque ficaram longe de seus donos. Então eu sempre deixei bem claro para eles que a mamãe não está abandonando, que a mamãe simplesmente ia viajar, mas que ia buscar eles para ficar junto. E, como eu disse, me preparei para isso e preparei eles, aumentando a distância aos poucos, gradativamente. Então, eu ficava 2 dias fora de casa, depois uma semana, depois fiquei um mês, né? Então, aos pouquinhos, fomos nos preparando. Então, é isso, gente. Não vou falar muito mais, porque já falei bastante, senão o vídeo fica chato e cansativo, né? Então, se preparem. É muito importante vocês se prepararem. Se vocês verem que estando no seu país de origem, você não vai aguentar tudo isso que eu falei, não adianta você viajar, porque vai ser dinheiro gasto, vai ser tempo jogado fora, você não vai conseguir ficar. Então, se prepare, isso é muito importante. Se vocês quiserem que eu dê mais dicas, que eu faça outro vídeo falando sobre o segundo passo mais importante quando vai mudar de país, curte aí, comenta, compartilha. Se esse vídeo chegar a 5.000 curtidas, eu faço o passo 2 mais importante de quando vai mudar de país. Coloquei uma meta baixa porque eu não sou famosa, né, gente? Tô começando agora aí nas redes sociais e então a meta é baixa. Vamos começar assim, devagarzinho, né? 5.000 eu faço o segundo passo mais importante. Muito obrigada a todos que me acompanham, a todos que estão curtindo minhas postagens, que estão comentando sempre comigo no direct. Eu tento responder todo mundo sempre. E quem quiser ver tudo que eu posto, acompanha no Instagram. Fiz esse vídeo pelo YouTube porque o Instagram não deixa postar vídeo longo.
no Reels. Então, quando eu for fazer vídeo longo assim, eu vou postar aqui no YouTube. Então, é isso aí, gente. Segue lá no Instagram pra ver os status, pra ver os outros vídeos que já tem. Segue aqui, compartilha, comenta, ajuda aí a chegar nos 5.000 pra fazer o segundo passo. Obrigada.